Meus irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma exposição bíblica nessa maravilhosa série que iniciamos nos livros dos profetas menores. Estamos expondo o último livro do Antigo Testamento e o último dos profetas menores, chamado profetas pós-exílicos, que é Malaquias, Zacarias e Ageu. Estamos expondo o último livro do Antigo Testamento e também o último dos profetas menores, Malaquias. Dessa feita, nós iremos fazer a exposição nos versículos de 1 a 6 sobre o mensageiro do Senhor, ou os dois mensageiros que Malaquias vai citar aqui. Mas antes de nós iniciarmos essa exposição, vamos só recapitular aquilo que nós já abordamos. O livro de Malaquias é uma sentença, é o julgamento de Deus sobre o povo que estava em uma situação crítica, em uma situação caótica, espiritualmente falando. O povo estava sendo governado pelo Império Persa e o povo estava vivendo em extrema pobreza, em opressão, por causa dos seus pecados. Os pecados do povo tinham levado o povo àquela situação. O povo já tinha retornado do cativeiro babilônico. E se você olhar a situação aqui do livro de Malaquias e você comparar com Neemias, capítulo 13, a situação é semelhante. A situação é semelhante. Nos capítulos 1, versículos 2 a 5, nós vemos o povo reclamando com Deus, porque o livro é um diálogo entre Deus e o povo. O povo faz perguntas e Deus vai respondendo. E o povo, de maneira cínica, o povo de uma maneira totalmente falsa, fica perguntando para Deus: Senhor, por que nós estamos vivendo nessa situação? Por que essa situação nos sobreveio? Por que isso está acontecendo? E Deus responde para eles: porque vocês fizeram isso, fizeram aquilo, largaram minha aliança, a minha lei. Nos versículos 2 a 5, Deus demonstra o amor por Israel. Olha, vocês querem saber, vocês querem uma prova do meu amor? A prova do meu amor é essa: que eu escolhi o patriarca de vocês, Jacó, o pai de vocês, Jacó, e aborreci Esaú, o seu irmão. Eu não escolhi Esaú, eu escolhi Jacó. De Jacó veio a nação de Israel. Então Deus responde a indagação do povo com essa palavra, a palavra eleição. Eu elegi vocês, eu escolhi vocês, eu separei vocês. Vocês são a nação eleita que eu separei para mim. A partir do versículo 6, que vai até o capítulo 2, versículo 9, Deus faz uma série de advertências e reprova atitudes dos sacerdotes, da liderança religiosa de Israel, que estavam negligenciando o culto, eram rebeldes, cruéis, malvados, estavam recebendo a oferta do povo, uma oferta que nem Deus ou nem um governador deles iria receber. Estavam levando animais cegos, mancos, coxos, né, para o culto. E segundo a lei não podia, o animal tinha que ser perfeito, o animal tinha que ser limpo, o animal não poderia ter defeito. E os sacerdotes estavam aceitando. E Deus julga aqui as atitudes do sacerdote, a sua negligência. Isso do capítulo 1, versículo 6, até o capítulo 2, versículo 9. Do capítulo 2, dos versículos 10 a 17, você vê Deus indo contra a infidelidade conjugal do povo. O povo estava trocando de mulher como se trocasse de camisa. Principalmente casando com mulheres estrangeiras, mulheres pagãs que não era para se casar. Então o povo estava deixando as suas mulheres, as judias, e casando com mulheres pagãs, estrangeiras. E Deus está condenando. Quando chega no versículo 17, o povo começa a perguntar ao Senhor: aonde está o Deus de justiça? Porque nós estamos vivendo uma situação caótica, numa situação de pobreza, numa situação totalmente
a quem, e o Senhor fala que nos ama, e o Senhor fala que é o nosso Deus, e o Senhor fala que vai nos abençoar, mas não abençoa. Aonde está o Deus da aliança? Aonde está o Deus da aliança? Onde está esse Deus que parece que nos abandonou? Então o povo não reconhece os seus pecados. O povo estava nessa situação porque havia desobedecido os preceitos, a lei, o mandamento do Senhor. E nos versículos de 1 a 6, né, Deus vai responder a pergunta do versículo 17 do capítulo 2. Quando eles perguntam para Deus, aonde está o Deus da aliança, o Deus de justiça? Porque os ímpios prosperam, os ímpios estão bem, os ímpios fazem o mal, fazem tudo errado, e tem casa boa, e tem carro bom, e tem um ótimo salário, e nós estamos vivendo essa situação. E Deus vai responder, espera, vocês verão o final dos ímpios, porque os ímpios têm o seu coração enterrado na terra, enterrado aqui. Então eles já são galardoados aqui, eles já recebem as suas recompensas aqui. Vamos ler os versículos de 1 a 6, aonde ele vai falar dos dois mensageiros. Capítulo 3, de 1 a 6. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente o Senhor, a quem vocês buscam, virá a seu templo. E o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives, e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade, como nos primeiros anos. Virei até vocês para juízo, terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas, os órfãos, torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Então Deus, a indagação do povo, no versículo 17, né? Aonde está o Deus de justiça? Aonde está o Deus de juízo? Deus começa a responder. E a parte A do versículo 3 do capítulo, a parte A do versículo 1 do capítulo 3, fala sobre João Batista, o mensageiro que ia vir e iria preparar o caminho do Senhor, conforme Isaías capítulo 40, versículo 3. Ele veio, João Batista, para preparar, para abrir espaço, para abrir o caminho para o Messias. Olha só a parte A do versículo 1 do capítulo 3. Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Aqui está fazendo uma referência clara a João Batista. Inclusive até João cita, né, a passagem de Isaías. Isaías, o profeta messiânico, o profeta que mais falou do Messias. Então, ele ia vir, antes de vir o Messias, antes de vir o Senhor dos Exércitos, antes de vir aquele que iria purificar o povo, aquele que iria colocar tudo em ordem, porque o culto aqui estava totalmente defasado, o povo não sabia cultuar mais a Deus, e Deus queria reorganizar as coisas, colocar as coisas no seu devido lugar. Ele fala: vocês estão querendo uma resposta? Vocês querem saber aonde está o Deus de justiça? Então, eu vou enviar primeiro o meu mensageiro que irá preparar o caminho diante de mim, João Batista. E a parte B do versículo 1 até o versículo 5
é sobre Cristo, o Messias que iria vir. E ele fala assim, a parte B: de repente o Senhor, a quem vocês buscam, vocês não estão buscando justiça, né, virá ao seu templo. E ao mensageiro, e outras expressões aparece o anjo, né? O anjo da aliança, o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Esse mensageiro da aliança, o anjo da aliança é Cristo. É Cristo. Versículo 2. Mas aí Deus faz uma pergunta: vocês querem justiça? Mas será que vocês irão suportar quando o Messias vier? Vocês vão suportar quando ele vir? Vocês estão pedindo justiça. Vocês não querem justiça contra os ímpios? Contra aqueles que negam a Deus, negam a sua aliança, negam a sua palavra? Vocês irão suportar quando ele vier? Versículo 2. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá suportar? Aí ele vai explicar por quê. E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Ele quem? O Messias. Porque ele é como o fogo do ourives. O ourives era aquele que trabalhava com metais preciosos. Ele colocava no fogo, aquecia, a temperatura era alta. Quanto mais alta a temperatura, mais as impurezas dos metais preciosos, tá, eram tirados. E o brilho, né, quanto mais fogo e quanto mais se tirava a impureza, mais formoso ficava o material, mais brilhoso o material ficava, mais refinado, né, mais totalmente, o material ficava totalmente livre das impurezas. Era isso que Deus ia fazer quando enviasse o mensageiro, o Messias. Ia purificar o fogo, ou melhor, ia purificar o povo. O povo ia ser purificado, assim como o ourives purifica, por meio do fogo, os materiais preciosos, as pedras preciosas, como o ouro, a prata, o bronze. Então, ele vai vir, tá? Porque ele é como o fogo do ourives, e como o sabão, outras expressões aparecem potassa, o sabão dos lavandeiros, que tirava a sujeira das roupas, né? Esfregava, esfregava, esfregava para tirar a sujeira das roupas, porque o povo estava sujo por causa dos seus pecados, mas o Messias ia tirar, ia lavar, assim como o lavandeiro fazia para tirar as impurezas da roupa, assim como o ourives, aquele que mexia com ouro, com os metais preciosos, purificava aqueles metais por meio do fogo. Assim seria o Messias. O povo seria purificado, o povo seria totalmente transformado, o povo seria lavado, como um lavandeiro fazia com as roupas sujas. Então, Deus está perguntando: será que vocês estão preparados para isso? Quando o Messias vier? Quando o Messias vier, vocês irão suportar a sua vinda? Vocês estão pedindo justiça? Vocês estão perguntando: aonde está o Deus de justiça? Ele vai vir. Tenha paciência. Mas quando ele vier, vocês irão suportar? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Versículo 3. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi, né, os sacerdotes, porque na época aqui de Malaquias, os sacerdotes estavam afastados de Deus. Os sacerdotes estavam corrompidos. No capítulo 2, versículo de 1 a 9, na exposição que nós fizemos, Deus fala que ia pegar o cocô dos animais e ia esfregar na cara dos sacerdotes. Como os sacerdotes estavam negligenciando a palavra de Deus, não estavam ensinando a lei para o povo, como adorar a Deus de uma forma correta, assim como eles estavam desprezando o nome do Senhor, Deus também iria desprezá-los, esfregando na cara deles o cocô dos animais. Já imaginou? Então, o Messias ia vir e iria purificar os filhos de Levi, a nação sacerdotal. Purificará os filhos de Levi
e os refinará como ouro e como prata, né? Como ourives, que mexia com os materiais preciosos. Né? E eles trarão ao Senhor agora, depois de purificado, as ofertas justas. Versículo 4. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como os dos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. O culto seria restaurado. Quando o Messias vier, o culto será restaurado. O culto será da maneira correta, da maneira que Deus colocou, que Deus instituiu. Porque a forma que vocês estão me adorando não é a forma que eu quero. Não é a forma que eu quero. Versículo 5. Virei até vocês para juízo. Terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros. Feiticeiros aqui, Deus não está falando das nações vizinhas. Estava falando do meio do povo. Os feiticeiros que estavam no meio do povo. Contra os adúlteros que estavam onde? No meio do povo. Contra os que juram falsamente. No meio do povo. Contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas, os órfãos, e torcem o direito dos estrangeiros, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, os trabalhadores estavam sendo oprimidos por eles. Mas quando o Messias vier, ele iria trazer juízo, ele iria trazer justiça, ele iria trazer paz, ia trazer liberdade, ia purificar. Então, ele vai vir para colocar as coisas no lugar. Essa é a resposta que Deus está dando para o povo, quando o povo pergunta, no final do capítulo 2, versículo 17, aonde está o Deus de justiça? E ele responde aqui, antes de vir o mensageiro, o Messias, eu vou enviar o primeiro mensageiro, que é João Batista, que vai abrir o caminho, que vai preparar o caminho para o Messias. Mas quando ele vier, tá? Vocês vão suportar? Porque ele vai vir para purificar, assim como ourives. Purifica a prata, purifica o ouro, refina a prata, o ouro, o bronze. Assim como um lavandeiro que pega as roupas e joga sabão, potassa, para tirar a sujeira, as imundícies da roupa, assim será também o Messias. Ele vai purificar vocês, ele vai refinar vocês, ele vai endireitar vocês. E não foi isso que Cristo fez? Quando Cristo veio, trouxe a nova aliança, e a nova aliança foi selada na cruz do Calvário por meio do seu sangue. Apesar que o Messias foi rejeitado, a nação rejeitou, os líderes religiosos rejeitou. João Batista não apareceu pregando, falando acerca do Messias, falando acerca de Cristo, que ele era simplesmente a voz que clamava no deserto, conforme o profeta Isaías fala, que Deus enviaria a voz que ia clamar no deserto e iria preparar o caminho do Messias. Então, o versículo 5 é muito forte. Virei até vocês para juízo, para tratar com vocês. Vou tratar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra aqueles que juram falsamente, contra aqueles que oprimem os trabalhadores, as viúvas, os órfãos, e torcem o direito dos estrangeiros. A injustiça não vai existir, porque eu vou vir com juízo. Aí o versículo 6, ele conclui assim, em outras palavras, sabe por que eu vou fazer tudo isso com vocês? Porque eu sou o Senhor e não mudo. Quem muda é vocês. É vocês que mudaram o comportamento. É vocês que me abandonaram. É vocês que me trocaram por outros deuses. É vocês que praticam feitiçaria, idolatria. É vocês que são maus, cruéis, perversos. São vocês, não eu. Eu sou o Senhor e não mudo. Por isso, porque eu não mudo, vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Eu cumpro com a minha palavra. Eu dei a minha palavra para Abraão, para Isaac, para Jacó, e eu cumpri a minha palavra. Agora vocês não cumprem a palavra de vocês. Vocês falaram que iria obedecer a minha lei.
Vocês falaram que iam andar nos meus caminhos, nos estatutos, porque aqui, na antiga aliança, a bênção era condicional. Se o povo obedecesse os mandamentos, os preceitos, se o povo obedecesse a voz de Deus, a aliança de Deus, todas as bênçãos iriam acompanhar o povo. É só ler lá, Deuteronômio capítulo 28. Agora, se o povo fizesse ao contrário, o povo não obedecesse, o povo não seguisse, o povo não desse crédito à lei do Senhor, todas as maldições iria acompanhar o povo. Foi o que aconteceu. Por isso que o povo foi subjugado, o povo foi cativo, o povo, a maioria morreram, porque foram rebeldes à palavra de Deus, à aliança de Deus. Por isso que o povo estava sofrendo. E o livro de Malaquias traz essa realidade. O povo, parece que deu amnésia no povo. Mas por que nós estamos passando por isso? Porque estamos nessa situação. E Deus fala, porque vocês quebraram a aliança. A culpa é de vocês, não é minha. Quem mudou foi vocês. Quem provocou tudo isso foi vocês. Porque eu sou o Senhor e não mudo. Eu não mudo minha aliança. Eu não mudo aquilo que eu estabeleci. O pacto que eu estabeleci, eu não mudo. Quem mudou foi vocês. E porque eu não mudo, vocês, filhos de Jacó, nação de Israel, não foram destruídos. Porque se eu mudasse como vocês mudaram, vocês jamais existiriam. Ou vocês já tinham sucumbido. Vocês, os inimigos, já tinham varrido vocês da face da terra. Mas porque a minha aliança está de pé, eu não mudo a minha aliança, não mudo a minha palavra. Por causa disso, vocês não foram destruídos. E aqui nós terminamos mais uma exposição. E aqui nós terminamos mais uma palavra gloriosa, maravilhosa para vocês. E se vocês gostaram de mais uma exposição, deixe aqui os seus comentários, deixe o seu joinha, o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz. Deus os abençoe. Até as próximas exposições.